bem? Mais uma aulinha de matemática com o assunto Noções de Estatística, Introdução, Frequências e Representação Gráfica. Dúvidas? Escrevam para mim, adrianahamazaki@tadominado.com. Então, vamos lá. Introdução. Nós temos que conhecer alguns conceitos para trabalhar com estatística. O primeiro é o que é população. População e estatística não são indivíduos, tá? O termo população se refere a todos os indivíduos ou a todos os objetos de um grupo em que estamos interessados. É qualquer conjunto de informações que tenham entre si uma característica comum, tá? Então, sabores de sorvetes de uma fábrica de sorvete é uma população, tá? Não tem que ser gente, tá bom? Amostra é um conjunto de elementos extraído da população, isto é um subconjunto da população, de dimensões menores que ela, mas sem a perda das características essenciais, porque nós estudamos a amostra, tá? Variável, que a gente chama de XI, né? Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é assim, você fuma, entendeu? Então, a variável é sim ou não, certo? Quer dizer, a variável é se você fuma, então é qualitativa. Quantitativa é quando ela representa valores, né? Aí ela pode ser contínua, é quando pode assumir qualquer valor do intervalo da variação. Geralmente medições como altura, massa, né? Que você pode ter assim, massa 50,5 kg, 50,8 kg, né? E discretas, quando só pode assumir valores inteiros, como quantidade de filhos. Você não tem um filho e meio, né? Você tem 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Então essa é a diferença de discreta para contínuas. Rol é quando nós organizamos os nossos dados estatísticos em ordem crescente ou decrescente. Geralmente nós colocamos em ordem crescente, tá? Frequências, tá? Frequência absoluta, a gente chama de FI. É o que? É quantas vezes o meu dado aparece, meu XI, tá? Então, quantas mulheres têm um filho? Quantas mulheres têm 2 filhos? Quantas pessoas têm 50 kg de massa? Quantas pessoas têm 50 kg e 850 kg e 800 gramas de massa, tá? Então, FI é o número de vezes que a variável estatística assume o valor do XI. Frequência absoluta acumulada é o FA. Eu vou acumulando, eu vou somando os meus FIs, eu vou acumulando os valores. Certo? Vocês vão ver como fica bonitinho. Frequência relativa, FR, tá? É o quociente, ó, a divisão entre o FI e o N. Então, isso vai me dar o quê? Por que a gente fala relativa? Porque ela vai me dar a porcentagem. Se eu fizer vezes 100, eu vou ter quantos por cento essa frequência FI representa no total, tá? Então, vamos a um exemplo para vocês entenderem direitinho o que é o que aqui. A massa em quilogramas de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários tá aqui. Eu peguei o primeiro funcionário, deu 65 kg, o segundo funcionário 52, o terceiro 70, fui medindo até o 20º, tá? Qual a população e a unidade estatística dessa pesquisa? A população é o meu total, que nesse caso são 100 funcionários, certo? A minha unidade estatística, unidade estatística, acaba sendo quem? A massa. Certo? É isso? Não.
minha unidade estatística é um trabalhador. Tá? O meu XI é que acaba sendo a massa. Então, qual é a amostra? Entendeu? A amostra aqui nós temos 20 funcionários. Quer dizer, o meu N vai ser igual a 20. Qual é a variável nessa pesquisa? Agora sim, a variável nessa pesquisa é a massa. É ela quem varia, certo? Ela é discreta ou contínua? Ela é contínua. Por quê? Massa eu consigo achar 50,5 kg, se for o caso, certo? Determine o rol, tá? E lembra, discretas são só números inteiros. Determine o rol. Então, tá aqui a minha amostra. Então, meu rol vai ser, eu vou procurar com a minha menor unidade, que é 50. Então, eu tenho 50, aqui eu tenho apenas uma. Aí depois, ó, 52, eu tenho 1, 2 unidades. Então, ó, 52 eu tenho 2 unidades. Aí, 50 tem mais algum? Não tem, certo? Aí, 65 acaba sendo 65. 65 eu tenho 1, 2, 3 unidades. Depois do 65 eu tenho 68. O 68 eu só tenho 1 unidade. Depois do 68 eu tenho 70. 1, 2, 3, 4. Então 70, ó, tenho 4 unidades. Depois do 70, 75, eu tenho 1, 2 unidades. 75, 2 pessoas, né? Depois eu vou ter os 77. 77, uma pessoa. Aí eu só vou ter 80. 80 eu tenho 1, 2, 3 pessoas. Aí eu vou ter 82 quilogramas, uma pessoa. E 86 quilogramas, 2 pessoas. Beleza? Eu fiz o meu rol, certo? Vamos construir nossa tabela de frequências. Então, ó, minha tabela. Eu pus aqui, ó. Eu tenho 10 itens. 50 quilogramas 1, 52 quilogramas 2 indivíduos, 65 3 e assim eu fui colocando. Então, ó, FI é a quantidade de vezes que cada dado aparece. Meu dado aqui é a massa, que é a minha variável, é o que está mudando, variável que está mudando, certo? FA, eu vou acumular. Então, até 50 quilogramas eu tenho uma pessoa. Até 52 eu tenho essa uma mais 2, então eu tenho 3 pessoas. Até 65 eu tinha essas 3 mais 3, 6 pessoas. Ó, até 68 eu tinha 6 mais 1, 7. Até 70, 7 mais 4, 11, que eu vou somando sempre todos os anteriores. Para ficar mais fácil, eu pego a última acumulada e assumo com a frequência. Até 75, até aqui soma 11, mais 2, 13. Até 77, até aqui eu tenho 13, mais 1, 14. Até 80 quilogramas, até 77 são 14, com mais 3, 17. Até 82 significa que 17 mais 1, 18 pessoas. Até 86, 18 mais 2, 20 pessoas. O final da minha frequência acumulada tem que dar o tamanho da minha amostra. Frequência relativa. Eu vou saber quantos por cento significa um indivíduo no total de 20. Então, eu faço 1 sobre 20 vezes 100%. Então, aqui eu vou para a minha colinha, tá? Eu vou ter 5%. Certo? 2
sobre 20, ó, 2 sobre 20 vezes 100%, eu vou ter 10%. Significa que 10% da minha amostra tem massa de 52 quilogramas. Aqui, quantos por cento representam 3 indivíduos? 3 sobre 20 vezes 100 são 15. Tá? 1, a gente já viu que são 5. 4 vai dar 20%. 2, 10%. 1, 5, 3, 15. 1, 5 e 2, 10%. FRA, quem é? É a frequência relativa acumulada. Então, eu tenho que chegar aqui próximo a 100%. Então, eu vou acumulando, ó. 5 até 52 quilogramas, eu tenho 5 mais 10, 15. Até 65 quilogramas, 15 mais 15, 30% da minha amostra tem até 65 quilogramas. Até 68 quilogramas, 35% da minha amostra. Até 70 quilogramas, 55% da minha amostra. Até 75 quilogramas, 65%. Até 77 quilogramas, 70%. Até 80 quilogramas, 85%. Até 82 quilogramas, 90% da minha amostra. Até 86 quilogramas, 100% da minha amostra. Certo? Então, FA, eu vou acumulando a minha frequência absoluta. FR, que é a frequência relativa, eu vou saber quantos por cento a minha frequência absoluta representa no total da minha amostra. Então, vamos lá. A tabela de distribuição de frequência a seguir descreve o desempenho de 50 alunos na última prova de matemática. Complete a tabela. Então, está aqui a tabela. Certo? Então, aqui eu tenho o somatório. Então, vamos ver quanto que dá esse FI somado aqui. O que estava dizendo no slide anterior, que são 50 alunos. Então, aqui tem que somar 50. Como que eu comprovo? Pelo FA, a frequência acumulada. Então, eu vou acumulando, ó. Um aluno, 3,5. Até 4,5 é 1 mais 5, 6. Até nota 5, 1 mais 5 mais 9, 15, que é a mesma coisa que fazer 6 mais 9. Até 6, 15 mais 11, 26. Até 7,5, 26 mais 8, cadê eu? 34. Até 8, 34 mais 6, 40. Até 8,5, 40 mais 4, 44. Até nota 9, 44 mais 3, 47 alunos. Até 9,5, 47 mais 2, 49. Até 10, 49 mais 1, 50. Eu não faço somatório de FA. Agora, a frequência relativa. Qual a porcentagem dos alunos que tiraram 3,5? Eu faço 1 dividido por 50 vezes 100. Então, eu vou ter aqui 2%. Quantos tiraram nota 4,5 em porcentagem? 10%, que é 5 dividido por 50 vezes 100. Quantos por cento tiraram nota 5? 9 dividido por 50 vezes 100, 18%. Quantos tiraram nota 6? Quantos por cento? 11 dividido por 50 vezes 100 dá 22%. Quantos tiraram nota 7,5? 8 dividido por 50 vezes 100, 16%. Quantos tiraram nota 8? Se foram 6 alunos, 6 dividido por 50 vezes 100, 12 alunos. Quantos por cento tiraram nota 8,5? 4 dividido por 50 vezes 100, 8%.
Quantos tiraram 3? Não, 9, desculpa, 3 alunos. 3 dividido por 50 vezes 100 dá 6%. Quantos tiraram 9,5? 2 alunos. 2 dividido por 50 vezes 100, 4%. E quantos tiraram nota 10? Como foi um só, 1 dividido por 50 vezes 100, 2. Né? Vamos acumular. Então, eu vou ter 2 mais 10, 12, mais 18, 20, mais 22, 42, mais 16, 58, mais 12, 60, mais 8, 68. Eu estou fazendo conta errada. Aqui dá 52, aqui dá 70. É isso? 2 mais 10, 12. 12 mais 18, 30. Eu já errei aqui em cima. Ninguém fala nada. Na sala de aula, os alunos já nos corrigem, né? Então, 12 mais 18, 30. 30 mais 22, 52. 52 mais 16, 68. Mais 12, 80, mais 8, 88, mais 6, 94, mais 4, 98, mais 2, 100. Então, aqui é 100, o somatório. Então, significa o quê? 52% dos meus alunos tiraram até nota 6, tá? 80% dos meus alunos tiraram nota até 8. É assim que eu vejo essa frequência acumulada, certo? Um dado foi jogado 22 vezes. Em cada jogada foram obtidos os seguintes pontos, tá aqui. Então, elabore um quadro com as distribuições de frequências. Para eu fazer isso, eu preciso do rol. Então, quantas vezes saiu o número 1? 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes saiu o número 2? 1, 2, 3, 4. Estou contando certo? Quantas vezes saiu o número 3? 1, 2, 3, 3 vezes. Quantas vezes saiu o número 4? 1, 2, 3 vezes, certo? Quantas vezes saiu o número 5? Vou pôr setinha aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes saiu o número 6? 1, 2, 3, 4 vezes. Elaborei meu rol, certo? Então, vamos montar o quadro de distribuição. Faces do dado pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que coincide aqui com o número de linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Tá? Quantas vezes deu face 1? Pelo que a gente contou, 3 vezes. Face 2, 4 vezes. Face 3, 3 vezes. Face 4, 3 vezes. Face 5, 5 vezes. Face 6, 4 vezes. Vamos acumular para ver se vai dar os 22, né? Então, tem que dar 22, que eu não lancei o dado 22 vezes. Então, eu fico com 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 4, 22. Bateu. Agora vamos fazer a porcentagem. Qual a porcentagem que saiu a face 1? Então, vai ser 3 dividido por 22 vezes 100. Aqui já começa a dar número quebrado. 13,64. Agora, 4 dividido por 22 vezes 100 dá 18,4.
18. Regra de arredondamento, gente. Eu olho a terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal for 0, 1, 2, 3, 4, eu copio até a segunda casa decimal. Se a terceira casa decimal for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumento em uma unidade a segunda casa decimal, beleza? Agora eu vou fazer 3 dividido por 22 vezes 100, dá 13,64, que eu já tinha feito aqui em cima. De novo, 3 dividido por 22 vezes 100, 13,64. Agora, 5 dividido por 22 vezes 100 vai dar 22,73%. 4 dividido por 22 vezes 100, a gente já viu que dá 18,18. Vamos acumular. 13,64 mais 18,18 vai dar 31,82. Mais 13,64, 45,46. Mais 13,64 de novo, 59,10. Mais 22,73, 81,83. Mais 18,18, 100,01. Ai, não deu 100 redondo. Não importa, por causa das regras de arredondamento, poderia ficar 99,98 até 100,02. É aceitável, tá? Montamos a tabela, certo? Então vem umas perguntas. Ó, quantas vezes o número obtido no dado foi menor que 5? Então aqui, foi menor que 5, tá? Então, ó, 5, menor que 5 não foi anteriormente? Eu vejo pela minha frequência acumulada, ó. Até face 4 eu tive 13 vezes, tá? Então, quantas vezes? 13. O número obtido no dado foi menor que 5? 13 vezes. Qual o índice em porcentagem em que o número 4 foi obtido no dado? Então, ó, o número 4 em porcentagem de 13,64%. Então, 13,64%. Qual o índice em porcentagem em que números maiores que 3 foram obtidos no dado? Tá? Então, ó, maiores que 3. Maiores que 3 vão ser quem? Tá? Vão ser esta parte aqui. Então, até 3 não foi 45,46? Então, maiores que 3 vai ser o quê? O 100%, no caso 100,1, menos os 45,46%, que é até 3. Então, aqui eu vou ter quem? 54,55%. Aí a gente vai interpretando, né? Representação gráfica. Então, ó, os dados estatísticos podem ser representados através de elementos geométricos chamados gráficos. Os gráficos têm o objetivo de dar uma visão rápida e global do fenômeno em estudo. No entanto, apresentam algumas limitações. Não são precisos na medida em que omitem detalhes. Não podem ser distorcidos de acordo com interesses particulares. Então, pela escala do gráfico você consegue distorcê-lo, tá? Não permitem a representação de um grande número de dados, que aí fica muito poluído o gráfico, né? Fica ruim de entender. Nós temos alguns tipos de gráfico. Gráficos de linha. Traçado no plano cartesiano, que é o eixo XY, esse tipo de gráfico é usado geralmente para identificar tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos de uma variável. O gráfico de linha é chamado também de gráfico poligonal. Então, ó, este é um gráfico de linha.
Então, ó, você percebe nesse caso, ó, crescimento, decrescimento, tá? Você vê quando sobe está crescendo, quando desce está decrescendo. Então, ó, gráfico dos valores recebidos numa clínica odontológica no período de abril, de 1º de abril a 30 de abril de 2011. Então, ó, 1º e 6. Existem dias entre eles, ó, que eu posso estimar, vindo assim, ó. Então, eu consigo estimar os valores entre os que eu estou trabalhando no gráfico também, tá? Além de eu perceber crescimento e decrescimento, eu consigo achar os valores intermediários, tá? Aqui é um gráfico de linhas comparativos, né? Então, ó, percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária. Então, ó, é verdinho, de 18 a 25 anos, aí é o azul, de 18 a 25 anos, aqui o azul, o vermelhinho, de 25 a 35 anos, e o verdinho, de 35 a 45 anos. Então, a gente consegue fazer uma comparação, tá? Então, ó, no Facebook, por exemplo, de 18 a 25, de 25 a 35, são parecidas as porcentagens, tá? No Orkut tem bastante diferença, tá? Então, gráfico de colunas. É usado para representar séries cronológicas, geográficas e categóricas. São retângulos com larguras de mesma medida e alturas proporcionais às quantidades representadas. As distâncias entre as colunas devem ter medida inferior à largura das mesmas. Então, tá aqui um exemplo. Então, ó, tá vendo que ela sempre tem a mesma largura? Ó, a largura desse retângulo aqui, ó, são sempre as mesmas. E, ó, a distância entre elas é menor que a largura delas. Este tipo de gráfico a gente usa quando você tem categorias. Então, ó, países mais populosos do mundo: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, tá? O que acontece? Eu não poderia nunca fazer de linhas, porque aí se eu ligasse entre dois países, qual país seria? Estranho, não é? Por isso, então quando eu tenho categorias, ó, países são categorias, tá? Ou por ano até dá para colocar, certo? Ó, um gráfico comparativo. Torcedores do Flamengo na turma da professora Cláudia, tá? Por sexo, masculino e feminino. Em 2008, ó, tinha mais mulheres torcendo do que homens, mas em 2012 é o contrário, mais homens do que mulheres, certo? Então, um gráfico comparativo, certo? E quando eu inverto, assim, ele se chama gráfico de barras, ó, que fica parecendo barras e não colunas. E aí eu acabo invertendo. Então, ó, aqui eu tenho quem? Esse aqui é o meu XI, que são meus dados, aqui anuais. E este daqui é meu FI, as minhas quantidades, certo? Que vem para o Y. Meu XI, ó, fica no X, tá? No gráfico de barras é o contrário, certo? Ó, número de filhos, que é uma variável discreta. Esse aqui é o meu XI, que está no eixo Y. E esse aqui é a quantidade de mulheres, o FI, que vai estar no X. Então, aqui é o inverso, é o gráfico de barras, tá? Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? É usado quando queremos comparar os valores de uma categoria com o total de todas as categorias. Seu aspecto é de um círculo, onde estão traçados alguns raios. Por isso é conhecido como gráfico de pizza ou torta, mais pizza. Antes de iniciar sua construção, precisamos converter os valores encontrados em graus. Esta conversão é feita através de regras de 3 simples. Então, aqui está um exemplo. Nós não costumamos trabalhar com gráfico de pizza quando você tem muitos dados, que ele fica muito poluído. Como saber quantos graus tem aqui?
a gente faz a regra de 3. Então, eu tenho 100% vai dar o total de 360 graus do meu círculo. Então, 40% vai dar x graus. Nós fazemos regra de 3 simples. Então, eu tenho 100x é igual a 40 vezes 360. Então, x vai ser igual a 40 vezes 360 sobre 100. Corto estes zeros, então o x vai ser igual a 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 144 graus, ó. Então, aqui eu faço uma abertura de 144 graus. Faço a mesma coisa para 30, mesma coisa para 15 graus, mesma coisa para 10. E o que sobrou são os de 5, tá? Assim que a gente constrói. Pictogramas. Nesse tipo de gráfico, são usadas figuras para ilustrar ou quantificar as informações. Então, ó, aqui eu vejo o que? Distribuição das idades por sexo. Então, eu estou usando uma figurinha, ó, um rapaz, ó, uma figurinha aqui, fundo azul, um homenzinho com fundo azul, significam 4 rapazes. Uma figurinha assim, com fundo vermelho, 4 moças. Então, ó, de 14 anos, eu vou ter 8 rapazes e 6 moças, ó, que tem metade. De 15 anos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20 rapazes, 1, 2, 3, 4, 16 moças. 16 anos, 12 rapazes, 8 moças. 17 anos, 6 rapazes e 4 moças. É uma maneira de ilustrar e se chama pictograma, tá? Bem, a aula foi baseada no livro do Gentil, Giovanni e Eze Paiva. Dúvidas? Escrevam para mim, adrianahamazaki@tadominado.com. Bons estudos e até nossa próxima aula. Tchau!